Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio dessa série Professor Independente. Eu sou o Arthur, professor de inglês. Hoje eu tenho o prazer e o privilégio de receber Laís Guerra. Laís, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito esse convite. Por nada, é um prazer estar aqui compartilhando o conhecimento que eu tenho com os seus professores, com as pessoas que te acompanham. Vai ser um prazer ouvir as recomendações que você tem para falar pra gente. Só que eu queria iniciar dizendo, eu sempre falo para os meus convidados o seguinte, essa série ela não tem uma bio, porque essa série é uma bio. Queria conhecer um pouquinho de você, da sua história, de onde você vem, para onde você vai. Eu sou uma menina do interior. Interior, assim, né? Uberlândia se tornou uma cidade, sabe aquele meio caminho? Não é nem grande nem Nem pequena, grande nem né? pequeno, difícil classificar. Mas eu sou uma menina clássica, vamos dizer assim, né? De origens metodológicas, eu tenho minha formação cristã, então sempre segui o padrão, vamos dizer assim, me casei nova e eu tive a oportunidade de morar na Irlanda um tempo, né? Eu estudei inglês por obrigação também, e essa experiência de morar fora foi muito legal, porque eu tinha concluído os estudos aqui no Brasil, já estava fazendo RI, Relações Internacionais, só que extremamente perdida, uma garota assim, tentando se encontrar, tentando entender. E nossa igreja tem missionários fora, né? E um casal de missionários que tem 2 filhas já estavam na Irlanda fazia 2 anos. E a gente foi visitá-los como família, que somos amigos, né? De muitos anos aqui do Brasil. Então, meus pais, foi muito legal essa visita, inicialmente com os meus pais, e eu pedi durante a viagem, falei, pai, deixa eu vir pra cá, né? Meu pai é aquele também que não tá no meio do caminho, né? Nem rico nem pobre, mas ele conseguiu me dar essa oportunidade, por mais que eu achei que ele nunca faria uma coisa dessa tinha 18 anos na época, tinha acabado de fazer 18 anos, então eu imaginar, meu pai nunca vai deixar eu ser livre dessa forma, assim, de explorar o mundo dessa forma. Mas foi muito legal, porque deu certo, eu morei com eles 1 ano e meio, lá com os missionários, e tive a oportunidade de fazer o FCE, o CAE, em Cambridge mesmo, lá na universidade, foi Você fez muito tudo lá, né? bacana. Eu estudei lá, fiz o 5º ano do ensino médio, eu refiz, na verdade, que eu já tinha terminado, mas eu queria muito entrar na escola regular, porque uma coisa é você estudar inglês nas escolas, né, normal, assim, de estudo de inglês. idiomas, né? Outra coisa é você ir para a escola Você que ter a tem experiência do... matemática. Eu olhava aquilo assim, eu lembro quando eu cheguei, que eu fiz 6 meses de escola de idiomas mesmo, né, um preparatório para FCI. E eu lembro de olhar assim para a escola e achar assim Harry Potter, sabe? Todo mundo de gravata, de terno, de umas roupas muito diferentes. Eu achava aquilo tão lindo, assim. E eu pedi ao Senhor, né? E Deus foi muito bom comigo também, me permitiu fazer o 5º ano, refazer, assim. Não era só para estar lá, eu consegui. E foi muito bom estar na escola e fazer tudo que se propõe, matemática, entender como é que eles pensam matemática lá, né? Geografia, home economics, teve muitas coisas. Eu lembro com gratidão, mas foi um tempo também de isolamento, me sentia muito sozinha, eu estava muito insegura, mas foi muito bom para mim, assim, eu acho que contribuiu bastante para quem eu sou hoje em tudo, né? Principalmente profissional. Quando eu voltei, que o meu inglês estava lindo, estava muito com o Tinindo. sotaque deles. Eu consegui emprego fácil. Muita gente me procurou para aulas particulares. As escolas de inglês me abraçaram com, né, tinha várias escolas que me queriam e eu tentando não pegar muita coisa que eu queria estudar. Tava assim, pensando, agora o que eu vou fazer? Resolvi fazer pedagogia e dava aula de inglês. Inicialmente nas escolas de idiomas, depois eu entrei numa escola bilíngue, bem elitizada da cidade de Uberlândia. Foi De bem verdade. legal, foi uma experiência muito incrível. Eu acho que me ajudou nessa construção de material, porque a escola é construtivista, então a gente criava os materiais com os alunos. E isso me trouxe um olhar interessante. E o fato de eu ter tanta experiência em escolas de idiomas também foi muito bom, porque quando eu fui criar o material, eu enxerguei que enquanto a gente dá aula, às vezes a gente não tem esse olhar, né, de processo, de por que que isso acontece, a gente não questiona, a gente só vai olhar para trás e questionar as metodologias, perceber o que que não funcionava, o que que funcionava, pelo menos na minha visão,
foi muito positivo para a construção de materiais, que é o que eu faço hoje, depois de 8 anos dando aula em escolas. Uhum. Comecei a produção de materiais. Aí veio o Judá, meu filho mais velho, né? Que me deu uma travada assim tudo, porque eu passei muito mal, não conseguia dar aulas. Foi Uhum. muito difícil a gravidez. E quando ele nasceu, eu estava desempregada. E aí eu era assim, ou era aula particular ou era pra aula particular, porque antes eu nunca foquei em aula particular. Era só um hobby, assim, era escola. Eu sempre tive esse pensamento comum, né? Vou estudar, vou fazer pós, às vezes dar aula em outros lugares. Eu não tinha um pensamento, vou empreender, isso não existia. Foi uma obrigação quando o Judá nasceu e eu pensei, só tem isso. Eu tenho que dar um jeito aqui É. de ganhar e de entender o negócio de aula particular, né? Como é que eu vou viver disso, de uma coisa tão incerta, né, Em como termos é de, na em maioria termos de do mundo? proporção, como é que estava a sua atividade quando, próximo ao nascimento do Judá, você estava o quê? 50-50, dando aula em escolas particulares, maioria na Só escola? Só na escolhas. escola. Aí porque a gente saiu de Uberlândia e foi para Primavera do Leste, uma aventura de dois jovens, né, eu e meu esposo casados, assim, tipo, bora, vamos explorar. E a gente acabou caindo em Primavera do Leste, Mato Grosso. E lá eu consegui emprego também rapidamente e o CCAA me abraçou assim, tipo, cara, toma todas as turmas assim que a gente adora você e tudo. E Uhum. foi muito legal. Eu tive experiência com todas as idades, com todos os públicos, mas era assim, eu ficava das 7 da manhã e saía 8, 9 da noite todo dia. Era Uhum. pancadaria, mas eu ganhava muito bem, assim, né? Eu pensei, nossa, isso aqui é o ápice. E eu trabalhava super feliz e era isso. Quando eu engravidei, um pouco antes de engravidar, eu já queria, já estava pensando em internet. Então eu tinha criado um curso para pais ensinarem seus filhos inglês. Uhum. Só que o CCA olhou mal para isso, né? A escola não gostou dessa minha iniciativa e Ah, eles me propuseram assim: ou você deixa isso, ou você continua com a gente, porque eles viram como uma competição. E certo. como eu não sabia que estava grávida, talvez eu faria uma decisão diferente se eu soubesse. Eu já estava de quase um mês. Mas como eu não sabia, eu falei, não, tchau pra vocês, porque eu sou muito desapegada, assim, eu também não sou muito, eu não sou muito e meu pai é muito, assim, muito estruturado, assim, principalmente nas finanças, né, que Uhum. dá passos muito conscientes. Eu não, se surgir enxergar uma oportunidade nova, tá, tô fazendo e Eu é acho que isso. tem essa, isso é uma coisa que eu ouvi bastante de outras pessoas, que a geração dos nossos pais, é uma geração que tende a valorizar bastante essa estabilidade, o CLT, até mesmo concursos públicos, né, ser contratado de concurso público, e essa atitude nossa de empreender, ainda mais numa área que é vista como uma área tão secundária, que é o ensino de idiomas, é visto até como, às vezes é visto até como uma rebeldia, né, com todo respeito aos nossos pais, mas eu entendo totalmente de onde vem essa visão, né, e muitas vezes é visto o dar aula de inglês como uma atividade secundária e o dar aula particular de inglês como uma atividade até terciária, do tipo, ainda mais lateral do que tudo isso. Total, sim, completamente. Todo mundo achava um absurdo isso, né? E até tudo acontecer, eu dava aula particular, mas era assim, cobrando muito pouco, porque eu achava que eu tinha que ganhar o mesmo tanto que eu ganhava nas escolas. Então, meu padrão era esse, né? Ah, minha hora A aula é escola paga 30 tanto, então eu vou cobrar tanto aqui então eu também. cobro 40 no particular, vou na sua casa. Eu lembro, lá em Primavera eu dei muita aula particular também, né? Mas eu pegava a bicicletinha e eu ia pra tudo quanto é lado. Era R$ 40 assim, eu feliz da vida, achando que eu tava arrasando, gastando um tempão pra chegar na casa da pessoa. Aí tem café, até a aula acontecer. É 40 Não, minutos. não, era toda. Eu perdi uma tarde. Aí eu não vou focar na escola que eu ganho mais. E aí e foi isso, né? E aí eu falei tchau pra vocês, né? Aí eu descobri que eu tava grávida no outro mês. Falei, pronto. Uma cidade pequena com uma estrutura pública de saúde péssima em relação ao que Uberlândia oferecia, né? E eu tava lá no outro Uhum. lado do mundo, do Mato Grosso, lá no interior mesmo. E longe E de família, longe de tudo, né? longe de família, longe de suporte, né? Falei, pronto, lascou tudo. Eu pedi pra voltar pra escola. Falei, pelo amor de Deus, me aceita de volta.
Mas não, eu entendo assim o lado da diretora, da dona, assim, tipo, o medo, né? E sabe que mulher grávida é complicado, né? Tem aquele tempão ali, a mulher não consegue fazer muita coisa, às vezes passa muito mal. É complexo, mas assim, que bom que ela não Uhum. me aceitou, porque eu só tive essa saída, né? Hoje olhando É, para trás eu falo, ela me ajudou nesse momento, mas no momento eu me senti muito ferida. Foi uma situação assim que eu me doei muito para a empresa é, e realmente não tive uma escolha muito sensata e não clara, né? Eu não pude escolher de uma forma. Se eu soubesse que estava grávida, realmente eu teria continuado, principalmente pelo plano de saúde que eu pagava na empresa, que me dava acesso né, a isso que eu estava valorizando naquele momento. Eu lutei para fazer material, lutei para dar aula particular em casa, que eu não conseguia me locomover. Eu só tinha bicicleta e eu não dava mais de bicicleta, né? E aí eu começam a fui surgir recebendo algumas os restrições alunos. físicas mesmo, né? Começam a ser É, colocadas. exato, Uhum. passando muito mal, e então eu fui dando algumas aulas e deixei mais com meu esposo esse tempo. Foi um período assim de difícil. Foi o Uhum. pior momento assim que a gente já passou na vida financeira nossa, porque só veio o recurso do meu marido não conseguia trazer muito e a gente vivia sempre no limite, no limite do limite. Uhum. E foi muito complicado, mas E você falando, Laís, eu fico pensando assim, algumas realidades de professores. Eu vou falar, tudo que eu vou falar aqui é absolutamente zero julgamento com qualquer pessoa que esteja em qualquer momento das suas trajetórias profissionais. Mas a gente vê tantos professores com dificuldade de se dar férias. Quem o diga se dá uma licença maternidade, né? Pensando uhum, no âmbito independente, quando meu filho nasceu, eu me propus a ficar assim, que a gente foi se equilibrando, né, de lá e de cá. Quando meu filho nasceu, eu fiquei um mês, eu consegui ficar um mês parado. Consegui tirar um mês olha todo, e é só. um mês assim, mas para eu conseguir tirar esse mês parado, eu tive que fazer todo um planejamento que começou no ano Uhum, anterior. E que também uhum, contou com algumas reservas que eu já tinha e tal. E foi tudo uhum, uma, né, todo um arranjo de coisas com a minha esposa, né? uhum, E tudo muito minuciosamente calculado, tal. uhum. Como é que foi esse processo para você? Nossa, foi maluco. Eu tive ajudar em Uberlândia. E assim, eu fiquei grávida gravidez até os 7, 8 meses ali. Em primavera, eu fui para Uberlândia, que eu falei, pronto, eu preciso do meu suporte, né? Minha mãe, meu pai, preciso ali do sistema público um pouquinho melhor, porque eu estava totalmente dependente do público mesmo. Uhum. E assim, a gente sem reserva, sem nada, cara, vivendo assim loucamente. E eu fui, deu tudo certo, assim. Eu tive a ajudar, eu fiquei 1 mês, 2 meses, sem nada mesmo, tentando construir um curso online. Aí eu pensei, eu sou muito influente na igreja, eu tenho eu vou fazer um curso de inglês bíblico. Foi muito legal Uhum. essa experiência também. Eu fiz muita coisa, gravei, fiz o curso, fiz o lançamento e o lançamento não deu muito rock. Porque eu também Ah, não entendi muita entendi. construção de audiência, né? Eu Uhum. achava que eu não fiz o suficiente ali para ter um lançamento legal. Mas foi uma experiência e tanto na internet, que aí já, tipo assim, cara, tem essa possibilidade. Por mais que não deu um lançamento muito legal, mas eu tive um ROI, eu investi 1.000, voltou, acho 2.000, 3.000. Ó, deu Legal. para ganhar alguma coisa. Então Teve eu duzentos por vou cento aí, investir. né? E aí eu fiz muito o inglês bíblico, eu fiz por um ano e meio, não, um ano. Aí eu fiz produção de conteúdo, porque eu sou assim, eu sou 880, né? Bora. Uhum. Aí eu fiz muito, eu gravava vídeo o tempo todo com o Judá, sem Judá, e Judá dormindo, eu tava gravando vídeo, Judá acordado, tava. Eu fiz muita coisa. Uhum. Mas eu percebi essa deficiência nas aulas particulares, cara, que material que eu uso. Eu não queria usar aqueles grandões, né, de Cambridge, Oxford, e eu também não podia, né, eu me sentia super culpada de pegar um material das escolas, enfim, eu montando aquilo todo dia, eu falei, meu esposo até falou, Rani, você precisa fazer algo para professores. E eu resistente, né? Tipo assim, cara, quem sou eu Uhum. para ajudar professores? Eu pensava, né? Mas foi isso, foi essa sementinha que começou a brotar na própria criação de material para os meus alunos, que eu dava aula à noite, meu marido ficava o dia inteiro fora, trabalhando, e à noite eu dava aulas. Vocês Foi invertiam o assim, turno, né? foi loucura, cara, foi loucura. É. E tudo atropelado. Assim, eu fiquei 2 meses tranquila quando o Judá nasceu, mas assim que eu voltei para a Primavera do Leste,
foi pancada mesmo. Então você me chegou a revoltei. voltar pra lá. Eu voltei pra Primavera. Eu só tive o Judá lá, né? Fiquei uns 4 meses entre o Judá nascer e o Judá com 2 meses. Aí eu voltei pra Primavera. E aí, como é que foi o seu processo? Porque aí você começou a perceber que os materiais que você estava usando talvez não correspondiam muito ao que você estava se propondo a fazer nas suas aulas, e hoje você trabalha com um dos seus grandes produtos, é o seu material, que é o Made Easy, né? Como é que foi o processo até chegar a esse produto que você tem hoje? Hoje a gente tem mais de 100 materiais didáticos, né? Nesse tempo, nesses últimos 5 anos, que é onde eu foquei, comecei a perceber que eu conseguia fazer materiais. Na verdade, uma pessoa dos Estados Unidos, uma professora que trabalhou comigo no CCH e para os Estados Unidos, me mandou mensagem: Laísa, me faz um material. Você está dando aula particular aí? Me faz um material que eu estou precisando dar umas aulas aqui. E eu queria usar uma coisa assim, de alguém mesmo, né? E aí eu fiz os primeiros 3 livros na época. E o Conversation, eu fiz algo assim muito, muito simples. Mas eu achei tão legal, eu pus em prática, percebi várias coisas que eu poderia alterar, trouxe influências, claro, né? Relendo ali o tempo de aula, eu comecei a perceber e tal, eu fui alterando e tal. E nesses últimos 5 anos, o material já passou por diversas atualizações. O Made Easy é o primeiro, é o livro A1, né? Que é um mais conhecido, que as pessoas geralmente começam por ele. Tem muitos, a gente tem mais de 100. Já fizemos inglês médico, inglês para crianças autistas, para bem específicos, TOEFL, IELTS, inglês para viagem, business, enfim. E aí depois eu fui montando mais coisas, fui melhorando. Aí eu voltei para Uberlândia. Eu e meu esposo decidimos que não dava para continuar mais em Primavera. E aí foi outra loucura, porque esvaziou tudo que a gente tinha novamente, né? Começamos do zero novamente. E aí nessa época eu ainda não estava vendendo material, só nas aulas mesmo. Perdi um monte de alunos, porque era tudo presencial, os alunos não queriam para o digital, isso foi de 2018. Não quero ir para o digital, eu quero aula presencial, os alunos valorizavam muito isso. Então, perdi 90% dos meus alunos. Recomeçamos lá em Uberlândia. Foi muito bom esse tempo, porque eu bati na porta de uma escola grande e falei: eu posso fazer material de inglês para vocês. Foi uma tacada muito boa, porque eles acreditaram. Eu fiz material de educação infantil para eles. Na época eu cobrei baratinho, né? Mas 6 contos já era muita coisa. Assim, nossa, 6 mil, vou fazer aqui 3 livros de educação infantil para eles. E eu falei assim, e eu quero colocar em prática esse material, porque eu sei como fazer uma criança bilíngue. Tinha toda essa experiência da escola bilíngue, da pedagogia, né? Então eu comecei pelas crianças. E ao mesmo tempo com o meu material rodando ali no tráfego direto para adultos. E aí as coisas funcionando 50-50 até vir a pandemia. Mas na pandemia, a primeira coisa que eles falaram é tchau, Laís, porque o inglês aqui não é prioridade, né? A gente tem que focar nos profissionais mais importantes aqui. Então, talvez quando acabar a pandemia a gente te chame de volta. E como eu não era CLT, depois que eu saí da CLT, eu nunca quis voltar, sempre fui contrato. Falei, cara, eu quero contrato, eu quero ganhar melhor. Se for pagar de imposto aí, você bota no meu contrato. Eu fiz material para a escola, ficou muito bom. Fiz materiais do adulto e fui melhorando. Aí foi quando eu larguei 100% a English Bible, que era aquele projeto de ensinar inglês com a Bíblia, e foquei 100% em professores. E aí, produção de conteúdo e material melhorando, aí as coisas foram acontecendo. Em 2021 começou a vender muito bem os materiais. Então, eu senti essa revolução também, né? Depois da pandemia, muitos professores falaram: vamos dar aula particular, cadê material? Cadê material? E foi uma onda que eu peguei muito, muito boa, né? De professores empreendendo, começando a empreender, e eu comecei a me especializar nisso. A partir daí, eu foquei em ajudar professores, aí eu já não dei mais aulas particulares. Isso você estava em Uberlândia, né? E aí bateu a pandemia. Aí você resolveu se dedicar a essa produção de materiais e se dedicar ao público de professores. Qual é que era o ponto mais ou menos disso nas suas redes sociais? Em que ponto que você estava? O que você tinha em termos de comunidade? O que você construiu a partir daí? Como é que foi? A construção foi do zero. Eu tinha 400 seguidores quando eu comecei em 2020. E fui postando eventualmente até o
o meu sócio, na época eu tinha um sócio, ele falou lá isso. Eu tenho um outro cara aqui que ele posta todo dia, que ele produz conteúdo assim assiduamente e ele tá conseguindo atrair audiência e conseguindo vender com um custo muito menor que a gente faz só tráfego direto. Tava Uhum. postando muito pouco. Então eu falei, é isso mesmo? Ele falou, é. Eu falei, beleza, pode deixar comigo que a partir de hoje eu posto todo dia. E assim foi. Eu venho há 5 anos postando 3, 4, 5 posts por dia. Foi quando eu cresci a audiência muito rápido. Eu comecei a Uhum. investir em crescer a audiência. Então, eu comecei ali com 400, logo já estava com 3.000, logo já estava com. E aí eu fui comemorando 4, 5, quase de uma em uma semana, de 2 em 2 semanas, eu fazia 1.000. E aí eu fui comemorando todos esses marcos e eu fui Uhum. ganhando assim gosto pela produção de conteúdo e pela construção de comunidade. A gente Uhum. teve grupos, né, de professores da minha comunidade. Eu dei muita mentoria para os professores que compravam meus materiais. Eu falava, gente, além dos cursos que eu ofereço, eu também dou mentoria de 15 em 15 dias, trazia muitos Uhum. convidados. Foi muito legal esse movimento de 2021, 2022 até 2023, que é quando a gente cresceu assim bastante. E os Legal. materiais foram atualizando, foram melhorando, enfim. Foi uma coisa muito recente, então, né, pra você, Sim, é esse recente. avanço aí, né? Ah, então, além dos materiais, quando você falou que você resolveu começar a falar, a se direcionar a professores, você tinha os materiais como produto, mas você também tinha a mentoria que você oferecia e você tinha mais algum outro serviço nesse bolo? Ou eram essas duas coisas predominantemente? A mentoria eu não vendia ela até 2023. Então, sempre a mentoria eu considerei como um bônus do pacote completo dos meus materiais. Então, meu foco sempre foi material, Mas então o mas eu material era uma trazia. assinatura? Não, Era uma começou com uma assinatura. Ah, tá, assinatura. entendi. Começou com uma assinatura, mas é a partir do momento que eu percebi que não era mesmo o jeito certo, assim, o jeito mais legal de trabalhar. E aí as pessoas começaram a participar das mentorias, gostavam e se envolviam bastante na comunidade. Mas eu fiz muitos cursos, nossa, fiz cursos para curso de professor empreendedor, que é o principal curso que tem do A ao Z aos professores. Só que eu Uhum. nunca foquei em curso. Curso era sempre um bônus ou um lançamento eventual, sabe? Mas eu tenho cursos muito bons, como a Escola Digital, que ajuda o professor a contratar outros professores para crescer, e até um movimento muito interessante para você, Uhum. mulher, né, empreendedora que está grávida, que está procurando como é que vai fazer esse momento. Eu penso que a melhor forma de fazer isso, de dar um descanso para si, e o descanso que você precisa, que o seu bebê precisa, é escalar nesse momento de gravidez o máximo, no sentido de terceirizar muito dos seus alunos e trazer mais alunos para outros professores, onde você vai ganhar na mediação, como a escola mesmo ganha. Que aí você consegue, de fato, tem uma professora muito legal, a Júlia, que ela fez esse movimento muito bem. Ela teve o nenê dela e ela deu um fim às aulas particulares dela, no sentido assim de. Ela, de fato, ela falou: vou viver a maternidade 100%. E hoje ela tem 6 professores na escola digital Uhum. dela. Muito legal isso. E Então, ela é possível. conseguiu viver a maternidade e ainda não ter essa Sim. questão com a renda, né? Talvez não tão acentuada, né? Sim, ela teve um crescimento de renda, né? Na verdade, ela entendeu a escala nesse sentido de ela consegue atrair audiência, porque o segredo é isso, como é que você atrai os alunos? Se você tem uma boa atração, você consegue se tornar uma escola digital com um lucro maior, às vezes, do que você como professor particular conseguiria. Uhum. Porque você escala mais, né? Se tem dois, três, atende muito mais alunos do que você como particular atenderia. E Uhum. mesmo ganhando menos, com uma porcentagem, talvez 50, 60% aí do que os alunos pagam, de fato fica contigo, mas mesmo ganhando menos, você tem essa escala e acaba compensando. Então, é um caminho. Então, esse É. curso, por exemplo, é um curso que eu tenho muito orgulho, é um curso muito bom na escola digital. Mas eu nunca foquei, como eu falo, eu nunca foquei em produção de curso. E eu acho que no digital, os cursos estão caminhando para ter um fim, o curso gravado. Essa é a minha Uhum. opinião, assim, meio drástica, Mas você diz pra você ou em geral? em geral. Em geral, sério? As pessoas estão cada vez menos assistindo o curso gravado. Eu acho que existe uma tendência a mentorias e existe uma tendência a inteligências artificiais treinadas naquele conteúdo. Então, o curso vai Uhum. virar um agente ou um acompanhamento de inteligências que vão dar
total atenção para as variáveis de cada um, o que torna isso ainda mais valioso, né? Então, eu quero começar uma escola digital, em vez de eu comprar um curso, eu posso ter um agente que foi treinado nesse conhecimento, que vai levar em conta toda a minha estrutura por trás e A minha demanda, toda né? até o meu. Exato. Uhum. A gente tem curso de inteligência artificial agora na escola, que a gente abriu uma escola recentemente, e além de inglês, a gente tem inteligência artificial. E eu falo muito isso, eu falo, gente, a gente precisa, porque a inteligência artificial está revolucionando muito mais do que tudo que a gente já viu de Uhum. revolução que existe. Então, eu penso que os agentes, eles vão vir ajudando muito mais, porque eles conseguem personalizar, né? E o que o mentor às vezes não consegue, ou é muito caro. Dá uma certa acessibilidade para esse tipo de direcionamento, né, que alguns professores precisam. Vamos conversar um pouquinho sobre questões pedagógicas. Bom, você começou a produzir materiais ali desde quando você estava em Primavera do Leste, você falou, né? Legal. Desde quando você estava lá. Inicialmente produzindo mais como uma atividade paralela, que é uma coisa que você nem vislumbrava muito a renda, mas aí depois você começou a ter isso como uma atividade grande, que né, ocupa grande parte aí dos serviços que você oferece. E esses materiais, eu imagino que eles sigam princípios pedagógicos, educacionais, que são princípios que você considera valiosos e que você acredita. Você consideraria você conseguiria enumerar alguns desses princípios norteadores que você usa, que são grandes motizes aí do que você propõe nos seus materiais para desenvolvimento? Eu acho que é mais metodológico hoje a estruturação de entrega do conteúdo. A metodologia está seguindo um padrão bem regular, até posso revelar aqui tranquilamente, mas um princípio que vem até antes da metodologia seria trabalhar as 5 competências, né? A gente que faz FCCA, Cambridge, a gente fala de 5 porque a gente considera o grammar, o use of English como uma das competências. Então, eu tento, não é em todos os materiais, porque tem material que realmente não entra o use of English, pelo menos não explícito, né? Não destrinchado, mas pelo menos as 4 habilidades em todas as unidades dos livros que eu produzo, eu procuro trabalhar explicitamente, né? Eu quero, olha, agora é listening, agora é writing, reading. Então, eu acho que é um princípio meu trabalhar todas as competências em todos os livros. Eu não acredito no ensino que foque em uma única competência. Eu não acredito em conversação. Aprenda a falar inglês. Você tem que falar, você tem que se comunicar. Pô, você tem que ler e tudo isso colabora, né? O quão bem você lê colabora com o quanto que você consegue se comunicar, o quanto você consegue entregar esse conteúdo e escrever também, o fato de você, principalmente escrita eu acho que é a competência mais desvalorizada, principalmente por nós brasileiros, mas a escrita ela é fundamental para a construção do pensamento, para a organização, para o fato de você conseguir entregar aquilo que você está falando, né, de uma forma mais coerente. Quanto mais você escrever, melhor. Então, assim, eu me preocupo com isso, sim. É um princípio. Agora, quanto à metodologia, hoje eu penso em algo assim, basicamente, né? Vou tentar resumir de uma forma bem simplista. A entrega de vocabulário, então eu penso que toda aula tem que partir do vocabulário que vai ser usado em aula, do tema, daquilo que é. Então eu acredito muito em flashcards hoje, eu estou muito focada em flashcards, inclusive a metodologia da Future é totalmente em flashcards. A gente tem que restaurar, sabe aquele tradicional que ficou para trás, que hoje é tudo revolucionário demais? Eu vejo também uma tendência ao presencial. Com essa digitalização de tudo, o ser humano vai começar a sentir falta disso. O ser humano vai voltar a sentir falta também do papel, do físico, daquele né? sentimento. Então, quanto mais a gente Sinestésico, trouxer. talvez, assim, né? Da Exato, e mistura de o sensação. sinestésico, exatamente. E quanto mais palpável for a quantidade de conteúdo que o aluno consegue visualizar que ele está adquirindo, que uma coisa é ser tipo assim, tá aqui, né? O conteúdo que você tá vendo é isso aqui. A pessoa não
não toca, né? Eu não consegui trazer esse palco. Não é palpável. Não é palpável, né? Não é palpável. Eu tô Mas quando você aqui... transforma isso em cards, em flashcards, você vê aquela pilha de palavras. Eu ia mostrar exatamente isso, porque eu tenho minha pilha de flashcards em algum lugar aqui. Legal. Ela tá guardada, mas enfim, eu achei que tava na gaveta, eu ia até mostrar, de ver o stack, assim, né, crescendo e se desenvolvendo. É uma demonstração visual, né, do que você tem conseguido produzir. E uma forma de revisão extremamente acessível, né? Uhum. A gente não consegue revisar as palavras que estão na nossa mente, mas se você tiver isso tangibilizado, você consegue de vez ou outra trazer aquilo, dar uma olhada, ver se você lembra de tudo. Então um princípio que está dentro da minha metodologia em todos os meus materiais novos da English Future é isso. A gente traz as palavras primeiro. Aí, a partir das palavras, eu peço uma criação de frases a partir das palavras, porque a gente sabe que a palavra isoladamente ela tem um efeito menor. Não que não tenha efeito, porque muita gente, né, isso não funciona porque a palavra é solta. Mas quando você traz ela para uma frase, ela ganha sentido, ela tem um potencial maior de fixação, né? Além da gente trazer o visual com o flashcard, de fato, com a imagem daquilo que representa a palavra, a criação da frase usando aquela palavra, também o fato do aluno se esforçar para criar aquilo, mesmo com pouco conhecimento, né? Mesmo às vezes com só why e um complementozinho, ele já faz a frase usando aquele verbo que ele acabou de aprender. Ótimo, é isso que a gente vai construindo. Então, construção de frases depois do vocábulo, depois um diálogo ou um texto para ouvir seguido de um comprehension. Então, escuta o texto, depois compreensão, para até uma análise do professor para ver se... Porque o aluno sabe disfarçar muito bem, né? Entendi tudo, tá? O que então falou isso? Check. Peraí, não sei. Exato. Então, comprehension para uma análise, principalmente do professor, daquilo que o aluno consegue entender ouvindo. E depois uma leitura, um roleplay. E eu trago muito também o speaking em forma de entrevistas. Então, uma coisa que tem em todos os meus materiais ultimamente é entrevistas do professor fazendo com o aluno, ou do aluno fazendo com outro aluno, mas o fato de estar dentro do tema daquilo que foi trazido em aula. E um Describing Pictures também que eu trouxe de volta lá dos tempos da pedra, que é muito legal. O aluno tá ali se esforçando para trazer aquele vocabulário que ele aprendeu, aquele conteúdo estruturado no diálogo ou no texto, e conseguir transmitir num novo contexto, que é uma imagem, né, que está dentro do tema, mas é um contexto diferente. E depois um writing, uma escrita que geralmente vem como project, como homework, que eu acho que não dá para disponibilizar 30 minutos, 10 minutos, 20 minutos da aula para o aluno ficar escrevendo ali, né? Então o writing é mais como um homework sempre. Entendi. Mas é basicamente essa estrutura metodológica que eu tenho seguido, que eu penso hoje ser a mais coerente. Tem uma explicação gramatical que às vezes vem dentro da aula ou fora, depende da proposta do livro. É basicamente isso, né? E isso tem me norteado na criação de material ultimamente. É um princípio norteador ali dos materiais que você produz. O que da sua personalidade ajudou você acha, a se desenvolver enquanto docente? O que você tem que você não aprendeu em cursos e não aprendeu em cursos de metodologia que você tem, que é seu, que é a Laís, que faz parte da sua personalidade, de quem você é, que você acha que foi um grande facilitador no seu desenvolvimento enquanto professora? Cara, eu sou muito criativo. Eu enxergo os problemas como oportunidades, sempre. Então, quando eu vejo um aluno não aprendendo, eu sempre questiono, assim, o que eu poderia fazer para fazer com que ele realmente aprendesse? Então, eu tenho isso dentro de mim e eu faço muitas coisas. Então, eu toco um instrumento... Até 2018, né? Eu lembro de um amigo falar comigo lá, e você faz muita coisa. É difícil te definir. Quem que é Laís? Laís é Laís de tudo. Quando eu vou aconselhar jovens, eu falo a mesma coisa. Eu falo, gente, tenha o máximo de experiência possível. Isso foi muito positivo para mim. Então, eu sei fazer mágica, amo fazer mágica, truques, adoro. Assim, então, coisas aleatórias, assim, que não compõem música, piano, violão, bateria, cordas, baixo, guitarra. Eu quero saber um pouquinho de tudo.
Isso foi ruim até certo ponto. Não é que foi ruim, é que, socialmente falando, as pessoas já estavam me pedindo alguma coisa, assim, tipo, o que eu tiro da Laís, sabe? Foi quando eu foquei no inglês e na produção de material, que hoje eu penso ser realmente o cerne da Laís, assim, né? Eu sou criadora de materiais didáticos, eu amo fazer isso. Uhum. E eu tenho feito, principalmente no último ano, de uma forma muito intensa. Porque eu entendi, é isso que eu sei de fazer de melhor. Mas eu amo muita coisa, eu amo dançar, fui bailarina, fui ginasta. Então, tudo se pensar, assim, eu fiz um pouco. E isso me ajudou muito como professora. Então, eu sempre fui a teacher legal, eu sempre fui a teacher que conversa com vários interesses, com É. jovens, com adultos. Então, acho que isso realmente me, E me, me facilita trouxe. encontrar pontos de contato, né, com pessoas. Exato. Facilita na hora de buscar assuntos em comum. Tipo, você gosta disso? Pô, eu tenho uma recomendação. Aí, pô, a professora pensou em mim, Aham. né? Eu acho que é interessante. Professores desenvolver esse músculo aí de ter hobbies e de ter coisas, interesses e atividades e coisas que gosta de procurar, de ir atrás. Eu acho que acaba realmente sendo uma grande vantagem. Muito, muito. Você saber de coisas fora do seu universo, até hoje eu busco muita coisa fora, porque acho que a gente tem que abrir mão assim desse lugar de sabedoria, né? Porque o professor ele alcança esse lugar, É né? a pessoa De que sabedoria. sabe e que transmite conhecimento, quando não necessariamente, né? Não Às vezes necessariamente, em outros tem contextos é aspectos desse exatamente o oposto. conhecimento que a gente também acaba se beneficiando muito dos alunos, né? Laís, uma pergunta também que eu gosto de fazer para os meus entrevistados é: o que você aprendeu administrativamente no seu desenvolvimento enquanto professora? Quais são algumas estratégias que você usa? O que você considera que você faz bem que te ajudaram a se desenvolver enquanto professora independente? Administrativamente falando, tudo que tem a ver, que tem administração e contabilidade junto, não tem nada a ver comigo. Tem nada a ver E olha comigo. as pessoas Eu se não. identificando com você, ó. Ah, Tá ouvindo? não Tá tem. ouvindo? É Ó. ótimo, professor. Você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa. É. E por mais que eu sempre fiz tudo, assim, quando foi lançar na internet, pensa a pessoa que fez o site, que fez o curso, que fez. Tudo eu fiz, porque eu aprendi, eu fazia aquilo ali. Ótimo. Mas quando se trata de dinheiro, de organização financeira, de pagamento de imposto, nossa, não entra na minha cabeça. Eu fiz relações internacionais 6 meses, né, antes de ir para Aham. Irlanda. E eu bombei em contabilidade, assim, zero. Eu lembro assim de olhar para aquilo e falar, gente, como é que isso não entra na minha cabeça? Eu Uhum. não entendo por que que esse negócio aqui vem do outro lado de receita, despesa, mas tem a divisão diferente lá. Por Sim. que que uma coisa que é despesa entra como receita, uma coisa não fazia sentido até hoje, não faz sentido. E tudo que é voltado a isso, eu falo assim, olha, por favor, graças a Deus eu tenho meu marido que tem, né, que fez um estágio, que trabalhou como contador um Uhum. tempo, então ótimo, nossa, ele é maravilhoso nesse sentido, porque ele organiza toda a minha. Eu nem sei assim Uhum. exatamente, não gosto de contabilizar, de organizar, não, nem. Eu quero a liberdade para criar, para dar minhas aulas, para fazer aquilo que eu sou boa. Entender, se conhecer é muito bom nesse processo. Então, assim, eu fui muito feliz de ter casado com alguém que faz isso por mim, né? Uhum. Talvez não seja o caso de muitos professores, mas você sempre tem a opção de terceirizar e tem contador. E hoje, inteligência artificial, gente. Vai no chat GPT, joga suas despesas lá, pede ajuda para ele, pede para ele organizar em formato de planilha. Ele faz. Hoje em dia, tem o chat GPT no celular, tem um Sim. número. Pesquisei chat GPT número, que aí você adiciona ele como um número do WhatsApp e Contato do você fala WhatsApp. com ele. Você tira foto das suas despesas. Ah, Se você é péssimo com isso, tira foto de todos os recebimentos, de todas as suas despesas. Comprou um pastel, tira foto lá que você gastou com pastel. E pede para o chat manter o registro disso e uhum. semanalmente te enviar um relatório de despesa, para você organizar assim. Pede para ele te ajudar, se você for MEI, te ajudar na data específica, te falando que você tem que fazer o DAS lá, né? Se for. Pagar o DAS lá mensal. Nossa, hoje em Uhum. dia, realmente, você pode. Você
pode usar a inteligência, você deve usar a inteligência, mesmo sendo bom, use a inteligência artificial a seu favor nesse sentido, a gente usa bastante. E a gente tem o contador hoje da empresa, que realmente é um alívio. Se você pode ter um contador, tenha, mas se você não pode, use a IA, você não precisa se matar fazendo continha na caneta mais, realmente. E eu acho que é muito disso, né? Qual é que é o seu nível de desconforto com a coisa? Se o seu nível de desconforto é intolerável, então você tem que fazer isso ao mínimo, até o ponto que te mantém a saúde mental, e trabalhar no sentido de você não precisar mais fazer isso daqui quanto tempo? Tipo, 1 ano. Tá? Daqui 1 ano eu quero poder contratar né, uma secretaria para poder, né, fazer os meus agendamentos, ou eu quero poder contratar um contador para poder, né, tomar conta desse aspecto. Eu acho que é isso. Você identificar e se conhecer, que você mencionou, é um elemento muito crucial aí, né, de você, onde é que está o seu desconforto? Onde estão os seus desconfortos? Que tipo de atividade te dá dano físico? Se você continuar fazendo assim, né? Exato, que às vezes é o que você faz, né? Se você percebeu tanto que você é bom, nosso sistema educacional foi feito para valorizar imperfeições, ou melhor, enfatizar defeitos, enfatizar o que você falta, o que falta em você e não o que você tem. Então, sempre assim, você é muito bom em geografia e ruim em história, você tem que estudar história, porque você tem que passar em história. Geografia você esquece que você vai passar automaticamente. Não é assim que a gente sempre faz? Mas não é, gente. O certo seria a gente valorizar as nossas competências, aquilo que a gente é melhor. Então, realmente tem um livro muito bom sobre isso. Meu esposo estava lendo, tem até um teste ali que te define muito bem depois. E você conseguir focar naquilo que você é bom, como adulto, é o que você tem que fazer, realmente. E tentar terceirizar ao máximo aquilo que te causa danos mentais aí, como o Arthur trouxe. A casa, por exemplo, o trabalho doméstico é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade, sempre lutei minha vida inteira, porque eu acho um trabalho tão ingrato e tão desvaloriza toda a criatividade. Eu sou muito criativa, então eu preciso estar criando. E fazer algo repetitivo é algo tão sofrido para mim. Quando eu conseguir terceirizar, gente, eu pago feliz. Pensa alguém que paga feliz, alguém que limpa a casa. Eu super pago e eu acho que vale cada centavo. Eu pagaria mais se pudesse, porque é uma coisa que eu detesto fazer. Então eu sou, graças a Deus. Sim, é o quanto custa a nossa paz, né? Exato. Às vezes você vai pagar o contador feliz, pensando, graças a Deus, que eu não tenho que pensar nisso. Então, e inclui aquilo na sua lista de despesas, né? E vai fundo. Laís, quem quiser te encontrar, onde que te encontra nas redes sociais? Apesar de que esse ponto, eu acho que as pessoas que estão aqui com certeza já sabem onde você tá, mas de qualquer forma, quem não te conhece, se existe alguém que tá morando embaixo de uma pedra e não te conhece, onde que as pessoas te encontram? É só pesquisar no Instagram, @laisguerracom. Antes meu site era laisguerra.com, aí eu transformei em professor. Então por isso que ficou laisguerracom. E tá lá, eu sou muito ativa no Instagram, o YouTube talvez não, né? Tem muita coisa lá, mas tem alguma pesquisa coisa lá, Laís Guerra, você vai achar. Mas não é um lugar que eu alimento muito, então tem muita coisa ali que você vai se beneficiar, mas no Instagram eu tô presente, principalmente stories e tudo, e a gente vai conseguir se comunicar bem. Laís tem postado bastante coisa sobre o empreendedorismo, né, para professores de inglês. Eu vi que você tem postado bastante coisa recentemente sobre educação informada ou baseada em evidências, né? Eu acho muito interessante as postagens que vocês têm feito, neurociências e tal. Então, sigam lá. Laís, muito obrigado. Por nada, Arthur. Foi um prazer e precisando, tô aí. Maravilha, digo mesmo. E para quem seguiu a gente até aqui, vamos continuar essa conversa aqui nos comentários. Deixe seu comentário, deixe sua curtida, se inscreve no canal e fica atento para as próximas entrevistas. Um abraço. Até mais.